discutir un problema importante, que é o seguinte: quando a gente lê um livro de engenharia econômica, dos livros clássicos, encontra um problema que poderia ser enunciado mais ou menos desta maneira. Há um projeto, né? Que é um projeto? Um projeto é uma idealização de alguma atividade econômica com a intenção de obter um benefício. E esse projeto, nesses livros, é tratado como uma entidade independente. Ou seja, se imagina que há um grupo de investidores, alguns têm dinheiro, outros investem talento e se juntam para desenvolver o projeto. É o caso típico das empresas júnior. Na empresa júnior eu tenho fundamentalmente um grupo de, vamos dizer assim, estudantes, que conhecem uma determinada tecnologia e pretendem então oferecer ao público essa tecnologia, para o qual precisam arrecadar dinheiro de investidores. Então, o projeto, na verdade, tem duas fases. A fase tecnológica, que é o desenvolvimento da tecnologia de produção desse bem ou serviço que se pretende fornecer à sociedade. E, por outro lado, o dinheiro necessário para comprar as máquinas, os dispositivos que vão a possibilitar o desenvolvimento da tecnologia. Então eu tenho a própria tecnologia, que requer um conhecimento de leis físicas, de problemas de produção, enfim, de uma série de parâmetros econômicos que caracterizam essa tecnologia. E por outro lado, eu sei que para desenvolver essa tecnologia preciso de um sistema físico de produção. E então esses vamos dizer assim, tecnólogos, que fazem parte dessa empresa júnior, falam para os investidores: olha, nós temos aqui este projeto, por exemplo, vamos a instalar ar-condicionado no helicóptero, que é um projeto muito interessante que foi desenvolvido aqui nos últimos anos. E se eles conseguem convencer a esses investidores de que eles vão colocar seu dinheiro em um projeto com risco moderado e com retorno, um retorno previsível e elevado, então esse projeto vai poder ser desenvolvido e vai poder atingir seus objetivos. Mas, como eu já falei para vocês várias vezes, esse cenário de uma empresa júnior com investidores independentes que vão a aportar seu dinheiro para esse projeto é um tipo de cenário muito excepcional, ou seja, muito raro. Raramente se dá essas condições. A imensa maioria dos projetos se desenvolvem no seio de uma empresa. Ou seja, eu tenho uma empresa que tem seus engenheiros, e esses engenheiros estão aí, entre outras coisas, para ter ideias com relação a novas formas de aprimorar o processo produtivo. Ou seja,
de obter una melhoria do processo produtivo que se vai traduzir, evidentemente, em uma economia de dinheiro. Então, nesse caso, o que seria a empresa júnior, na verdade, é o que são, vamos dizer assim, os engenheiros dentro da empresa. E o que seriam os investidores é a capacidade da empresa de capturar capital, de obter capital. Não é? A empresa tem várias alternativas para obter capital. Uma é emitir ações, que é o que se costuma falar hoje em dia, vocês vão ouvir na televisão. Olha, a Petrobras vai tentar uma IPO. O que é uma IPO? É justamente significaria uma oferta inicial de ações. Não é? Com isso, a empresa se constitui, mas a empresa pode, em determinado momento, oferecer ações adicionais, o que eles chamam de outstanding shares. Essas ações adicionais são um recurso da empresa para obter capital para um grande projeto que tem em mente. Logicamente que, além desse projeto, não é, dessa possibilidade de obter capital emitindo ações, a empresa pode também interessar a investidores de fora. Da mesma maneira que fazia a empresa júnior, mas agora com o respaldo de uma corporação, de uma empresa maior. Mas, essencialmente, a ideia é que eles vão ir ao mercado de dinheiro e vão oferecer, por exemplo, bônus, ou bonds, como se diz, que são o quê? São títulos que dão direito ao cara que compra o título para obter um juro e o compromisso de que esse dinheiro que investiu seja devolvido depois de um tempo, que é o que se chama o prazo de maturação do bono. Então, vocês veem que a empresa pode conseguir capital de duas maneiras: emitindo novas ações ou emitindo bônus. A diferença nós já vimos é que quando eu emito ações, essas ações representam pedacinhos da empresa. Então, quem compra uma ação se converte em um dono de um pedacinho da empresa, proporcional ao número de ações que tem. Por outro lado, a empresa também pode obter capital, não é? Emitindo bônus, ou seja, não se trata agora de pedacinhos da empresa, se trata de direitos com relação à empresa, ou seja, é o que os americanos chamam de claims. Esse direito, esse título, eles se titulam para o direito de receber um juro e depois de um determinado prazo, eles receber o que se chama o principal, ou seja, aquilo que prestaram. Normalmente, esse bono fisicamente é um pedacinho de papel ou de cartão, que é o que se chama um cupom. Nesse cupom se diz: olha, isto vale R$1.000 e dá direito a um juro de 10%. E, ao mesmo tempo, este título tem um prazo de maturação de 5 anos. Quer dizer, eu vou estar recebendo juros durante 5 anos e depois desses 5 anos eu vou ter que devolver esse dinheiro. Se a empresa não consegue devolver o dinheiro, ela fica inadimplente. E
o investidor que emprestou, ou seja, o credor, tem o direito de reclamar esse dinheiro e de uma maneira mais formal, de maneira tal que se a empresa não paga esse dinheiro na forma que foi previsto, ela automaticamente fica inadimplente, fica então em falência. Agora, hoje em dia no Brasil, há várias formas de uma empresa entrar em falência, mas esses detalhes são mais próprios daqueles que estudam a engenharia de produção. Não é? Ou seja, para os engenheiros elétricos, mecânicos, etc., o problema do financiamento do capital não é um problema central. Então, não nos vamos a entrar aqui nos detalhes de como se faz o financiamento do capital, porque eu volto a falar, para os engenheiros que não são de produção, não é um problema central dentro da especialidade. E para os engenheiros de produção, eles vão ter cursos muito melhores do que este, onde vão a discutir esse problema de financiamento de capital com muito mais detalhe. Não é? Então, a gente, não é? Conversando, isso sempre conversamos muito com o professor Bonato sobre o que vale a pena ensinar e o que não vale a pena ensinar num curso como este, e a gente então chega um pouco à conclusão de que nós temos que oferecer o máximo do que necessitam os engenheiros elétricos, mecânicos e de outros tipos, incluindo todo o que não é, digamos, o profissional, o especialista em produção, que é o engenheiro de produção. Para o engenheiro de produção, o aspecto fundamental, seu objetivo fundamental, é manejar corretamente o financiamento do capital. E conhece então a tecnologia de uma maneira mais ou menos marginal. Ao contrário, o engenheiro tipo mecânico, elétrico, etc., ele tem como foco central a tecnologia. Ele tem que entender muito bem a tecnologia e então o aspecto, o importante para ele é verificar se essa tecnologia é economicamente factível ou não. Mas o financiamento do capital para desenvolver essa tecnologia é uma questão que não é o foco dele. Tá? Então, essa diferença básica e por esse motivo aqui se tem pessoal, por exemplo, da produção e experimenta a falta de um conteúdo que se refere a financiamento de capital, fique tranquilo porque ele dentro do instituto tem professores excelentes que vão a dar a ele toda a informação e formação necessária para trabalhar nesses aspectos. Tá? E para os engenheiros, o resto dos engenheiros, nós estamos oferecendo, não é? Basicamente o básico, os fundamentos de como uma tecnologia beneficia ou não a empresa. Ou seja, nosso aspecto fundamental é o seguinte: há um projeto. Então, como engenheiros elétricos, por exemplo, nós temos, por assim dizer, a obrigação de conhecer muito bem o que é um projeto elétrico. Assim como um mecânico tem a obrigação de conhecer muito bem o que é um projeto mecânico. E de conhecer também a economia desse projeto. Ou seja, o que economicamente o projeto necessita e o que é capaz de fornecer. Então, nesse compromisso entre necessidades de capital e retribuição em termos de receita, reside justamente a decisão sobre se um projeto é viável ou não, ou se entre vários projetos qual é o mais viável, o prioritário, como se costuma dizer. Ok? Então, essa é basicamente a ideia.
E por isso é que a gente insiste muito nesse cenário, ou seja, não nos preocupamos tanto pelo cenário de simples aplicação da matemática financeira, não é? Que desde esse ponto de vista não é um problema tão complicado, porque se aplica a um projeto a um tipo de empresa muito elementar, que é a empresa tipo júnior, que tem basicamente tecnólogos na empresa e para o qual a financiamento de capital é algo que capta do exterior, com relação ao problema mais importante que vocês, ou seja, em termos do que vocês vão experimentar quando estejam formados, é muito mais provável, mais de 90% de probabilidade, que o problema que vocês tenham não seja um problema dentro de uma empresa júnior, mas dentro de uma empresa tipo corporativo. E o desafio que vocês vão ter é justamente o seguinte: é imaginar, idealizar projetos que, inseridos na estrutura econômica da empresa, sejam capazes de melhorar a performance da empresa. Ok? Nós vamos ver agora justamente como isso consegue ser modelado, ou seja, como é a modelagem de um projeto que está inserido numa empresa e que representa, portanto, pelo menos o 90% de todas as situações práticas que vocês vão a ter como engenheiros de algum tipo de especialidade, como eletricidade, mecânica, informação, etc, etc. Bom, agora, se vocês lembram um pouco como a gente resolvia alguns problemas muito básicos de projetos, justamente que não representavam projetos no seio da empresa, mas projetos independentes, isolados, vocês vão lembrar que aí o problema fundamental era estimar o investimento necessário e a receita decorrente. Por exemplo, eu posso dizer, eu vou investir agora tanto e durante tantos anos eu vou estar recebendo uma receita de tanto. Vou ter também gastos operacionais, ou seja, gastos que acontecem ao longo do tempo para resolver os problemas justamente de operação, manutenção, etc. E dessa maneira, fazendo um simples soma e subtração do financiamento do capital, da receita obtida e dos gastos operacionais, balançando esses três casos, eu consigo determinar se o valor presente desse projeto é positivo ou negativo. E se o valor presente de vários projetos é positivo ou negativo. Claro que o valor presente não é a única metodologia para determinar essa análise de projetos que nós estamos fazendo, ou seja, essa determinação, essa decisão sobre se um projeto é viável ou não, e sobre se um projeto, entre dois projetos, qual é o mais viável, esse tipo de decisões, não é? São decisões que representam basicamente o resultado de um tipo de análise muito simples. Eu tenho que somar o financiamento do capital com o gasto operacional. E isso me vai dar o gasto total. E por outro lado tenho a receita, que é o benefício total bruto. Então, se essa diferença é positiva, o projeto ou seja, vocês veem que a decisão, uma vez que eu fiz as estimações e que eu apliquei a matemática financeira, não queda praticamente nada para a imaginação do engenheiro, não é nenhum desafio.
Agora, já no seio da empresa, eu, como engenheiro da empresa, que tenho que convencer ao diretor ou ao gerente de que vale a pena desenvolver um projeto, ou que tem que imaginar um projeto a partir de algum pedido, alguma solicitação dos diretores ou dos gerentes. Então, esse engenheiro, para esse engenheiro, não apenas é mais difícil a estimativa dos custos de capital e dos custos operacionais, ou seja, o que nós chamamos, o que os financistas chamam normalmente o OPEX e o CAPEX, ou seja, os custos operacionais e os custos de capital. Mas aí, então, a estrutura de receitas e custos aplicável a um projeto inserido dentro de uma empresa é muito mais complicado que aquele de um projeto tipo empresa júnior, porque as condições que prevalecem dentro da empresa são muito mais complicadas que as que enfrentam os engenheiros de uma empresa júnior com relação aos investidores e com relação eles ficam mais independentes, mais livres de trabalhar o projeto, sua relação com os investidores é mais direta e mais simples, não é? Então, é por isso que a gente quer dedicar um certo tempo a analisar como avaliar projetos dentro das empresas. Porque, volto a repetir, mais de 90% das situações reais que vocês vão enfrentar são projetos que acontecem dentro de uma empresa, seja uma empresa elétrica, seja uma empresa mecânica, seja uma empresa de qualquer tipo. E aí, então, como eu antecipei, a estrutura de custos e a estrutura de receitas é mais complicada. Bom, ainda assim, por mais complicado que seja, a única forma de lidar com um projeto que está dentro do seio da empresa é através de um modelo. Por exemplo, quando o projeto era do tipo empresa júnior, ou seja, o que poderíamos chamar de projeto isolado, nosso modelo era muito simples. Era uma linha de tempo e a cada data havia, como resultado do financiamento, havia o custo operacional e de manutenção, que é o custo que se estende ao longo do tempo, e a receita. E então eu tinha que analisar vamos dizer assim, essa sequência, esse fluxo de caixa que caracteriza o que se chama perfil econômico do projeto. Economic Profile. Bom, então, desde esse ponto de vista, vamos a estudar um pouco projetos que acontecem no seio da empresa, tratando-se ou de uma empresa regulada, como é o caso da eletricidade, ou de uma empresa em um regime de concorrência, um regime de competição. Ou seja, estamos imaginando que há várias empresas, todas dedicadas a produzir a mesma coisa, que competem entre si, ou seja, elas buscam produzir a mesma coisa com menos dinheiro, com menos insumos. Então, a princípio, a empresa que consegue produzir a mesma coisa com menos insumo, nós falamos que a empresa é mais produtiva. E quando a empresa produz a mesma coisa e os mesmos insumos e paga por eles um valor menor, falamos que a empresa é mais eficiente. Então, as duas faces da moeda
no desenvolvimento das empresas, na performance econômica das empresas, é eficiência e produtividade. Produtividade é como obter o mesmo com menos insumo. Tá? E a eficiência é como obter o mesmo com menos dinheiro. Vocês veem que, em última análise, as duas coisas são muito parecidas. E justamente há técnicas bastante modernas que permitem justamente trabalhar nessa área e considerar simultaneamente produtividade e eficiência. São metodologias como o caso do DEIA, ou seja, o Data Enveloping, que não é outra coisa, não é? Que representar uma empresa através de uma série de variáveis, por exemplo, variáveis de insumo, e determinar então qual é o ponto de operação da empresa. Significa o que se produz em quantidade, o que se produz em dinheiro, ou seja, a receita, e o requerimento em termos de insumos. Tá? Agora, quando você é engenheiro de uma empresa, vamos supor a CEMIG, qual é o tipo de problema prático que se pode apresentar a você? É um problema que ou parte de você mesmo, ou seja, um engenheiro de empresa, de qualquer empresa, ele dedica parte de seu tempo a imaginar, a tentar supor cenários nos quais ele pode desenvolver coisas úteis, economicamente convenientes para a empresa. Ou seja, a missão do engenheiro é evidentemente melhorar a performance da empresa. Em outros casos, a necessidade de melhoria parte da gerência ou da diretoria. Ou seja, um gerente chama os engenheiros e fala: olha, nós estamos comprovando que estamos perdendo clientes para tal outra empresa. Imaginamos que a outra empresa está desenvolvendo algum tipo de projeto, algum tipo de tecnologia que é superior à nossa. Então, por favor, investiguem essa situação e tentem supor que tipo de tecnologia nova está, ou, eventualmente, inventem uma tecnologia ainda melhor que a outra que nos está tirando clientes, e apliquem-la para melhorar nossa situação. Então você vê que o engenheiro da empresa está submetido a certas pressões, vamos dizer, tanto a pressão que sai dele mesmo como a pressão que vem de cima. E essas pressões se podem sempre convertir no seguinte: em uma idealização que nós chamamos de projeto, que representa algum tipo de mudança tecnológica ou eventualmente também administrativa, que redunde em uma diminuição dos custos. Basicamente essa é a ideia. Ou redunde também em um aumento da produção. Então aí estão as duas características: aumentar a eficiência ou aumentar a produtividade.